Pessoal, será que tem melhor dia para comprar cotas de fundos imobiliários? Por exemplo, quando você compra uma cota de um FII, você tem direito a receber um rendimento mensal. Só que dependendo do dia que você comprar, você não recebe o próximo rendimento. Você vai ter que esperar um pouco mais para receber o rendimento subsequente. No vídeo de hoje eu quero tirar essa dúvida com você para tentar identificar qual que seria o melhor dia para comprar uma cota de um fundo imobiliário, se é que existe esse melhor dia. Eu separei basicamente esse conteúdo em 5 tópicos. O primeiro deles é onde encontrar a data de pagamento dos fundos imobiliários. A gente vai perceber que hoje tem mais de 400 fundos imobiliários para que a gente possa investir e cada fundo imobiliário tem uma data de pagamento específica. Então é importante a gente saber quando que um fundo imobiliário paga os seus rendimentos. Segundo, como saber se eu tenho direito a receber o próximo rendimento que aquele fundo imobiliário vai pagar? Muitas das vezes eu posso comprar uma cota, não receber o próximo, mas receber o rendimento subsequente. Então é interessante eu poder avaliar se eu já tenho direito, no momento em que eu compro aquela cota, de receber o próximo rendimento. Terceiro, acho que essa é uma dúvida que é recorrente de investidores, principalmente iniciantes, se o rendimento distribuído por um fundo imobiliário desconta na sua cotação. A gente vai ver isso no detalhe. Quarto, se vale a pena comprar na data limite para receber já o próximo rendimento, que muitas das vezes pode estar bem próximo ali de ser pago. E quinto, qual que é a melhor data para poder comprar um fundo imobiliário? Como de praxe, pessoal, conteúdo meramente educacional, não representando qualquer tipo de recomendação de investimento. Antes de apresentar esses 5 tópicos importantes que a gente vai falar nesse vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você é novo e de repente gosta desse conteúdo que eu estou apresentando aqui para você, aproveita a oportunidade, se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente tem se esforçado para trazer um conteúdo novo para te deixar atualizado sobre investimentos. Aqui no site Funds Explorer, a gente vai no menu Ferramentas e depois em Rendimentos. Ele já traz aqui para a gente uma lista com os fundos que tem disponível no site. É claro que a gente consegue fazer um filtro, Então hoje tem 358 fundos cadastrados aqui. Você pode fazer um filtro por um fundo específico que você queira consultar. Além disso, você pode separar os proventos entre rendimento e amortizações. Pode escolher os setores que você gostaria de pesquisar e também pode escolher o período específico, para poder avaliar a distribuição de rendimento de um fundo imobiliário. Eu utilizei ali o termo de amortização e aí eu acredito que seja importante eu explicar como é que funciona essa questão da amortização, principalmente para você que de repente está começando a investir em fundos imobiliários agora. Basicamente, quando você investe em um fundo imobiliário, por exemplo, um fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, ele é um fundo que tem ali vários imóveis físicos dentro daquele fundo imobiliário. E aí esses imóveis físicos normalmente estão alugados. E claro, como eles estão alugados, eles geram uma receita. Parte dessa receita, grande parte dessa receita, 95% dela, vai para os cotistas em forma de rendimentos. Mas perceba que o fundo imobiliário ele detém os ativos na carteira. Esses ativos é de quem? É dos cotistas. Se o gestor daquele fundo imobiliário optar em vender um desses imóveis, ele pode pegar esse dinheiro e distribuir entre os cotistas. E aí você está tendo uma amortização. Basicamente é isso que significa amortização. Então o rendimento faz parte da distribuição do lucro proporcionado pelos aluguéis daqueles imóveis e a amortização muitas das vezes é proporcionada pela venda de um imóvel que está inserido dentro daquele fundo imobiliário. Então aqui a gente já consegue ver qual que é a data de pagamento que esses fundos imobiliários se comprometem a distribuir os rendimentos. Então, por exemplo, se eu pegar esse primeiro fundo aqui, ele vai pagar o rendimento no dia 31/10. Mas a gente consegue ver aqui que tem uma diversidade de datas diferentes para a distribuição desses rendimentos. Então você tem fundo que paga no último dia útil do mês, mas você tem fundo que paga, por exemplo, no meio do mês, ali dia 17, dia 18, etc. Então é legal, de repente, no momento que você for investir em um fundo imobiliário, saber qual que é a data de pagamento que esse fundo imobiliário se compromete a distribuir os rendimentos. Agora, para saber se eu tenho direito a receber o próximo rendimento, eu preciso observar essa data base, também conhecida como data com. Data com rendimento. Significa o seguinte, se eu comprar essa cota desse fundo imobiliário aqui, especificamente, apenas em caráter de exemplo, até o dia 24/10, e eu dormir com essa cota do dia 24 para o dia 25, eu tenho direito a receber no dia 31/10 o rendimento proporcionado por esse fundo imobiliário. Então a gente consegue observar que a data base é conhecida como data com rendimento,
Se eu comprar até essa data, eu tenho direito a receber o próximo dividendo, desde que eu durma, né, do dia 24 para o dia 25 nesse exemplo aqui. E o dia 25, que é um dia depois da data com, é conhecido como data X, ou data sem rendimento. Então, por exemplo, se eu comprar no dia 25 do 10, eu não vou receber esse rendimento do dia 31 do 10. Eu vou receber somente o dividendo posterior, ou seja, no mês 11, no caso desse fundo imobiliário. Agora, pessoal, eu estava pensando aqui, será que vale a pena, né, comprar fundo imobiliário no último dia da data com para poder ter acesso a esse rendimento mais rápido? Então, por exemplo, né, nesse fundo imobiliário que a gente acabou de ver, a data com é o dia 24. Um exemplo, né? Então, no dia 24 é a data com, eu poderia ter um dinheiro ali no dia 15, esperar aplicar esse dinheiro, né, para não deixar esse dinheiro parado, e aí no dia 24 eu vou lá, compro a cota desse fundo imobiliário, e aí viro a data, né, do dia 24 para o dia 25, e aí no dia 31 já recebo esse rendimento. Agora, se eu comprar no dia 25, eu só vou receber depois de 30 dias. Mais do que 30 dias, né? Então, porque teria que fechar o mês e só pegaria no próximo mês. Será que vale a pena essa estratégia? O que você acha? Coloca aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre isso, para saber se realmente faz algum sentido montar esse tipo de estratégia ou não. Então vou pegar aqui só em caráter de exemplo um fundo imobiliário para a gente poder analisar essa estratégia. Vou utilizar aqui o Maxi Renda, que é um fundo bem conhecido. Então eu venho aqui em filtrar, MXRF11, está aqui, seleciono ele e vou dar um aplicar. Perfeito, já traz aqui para mim todo o histórico de distribuição de rendimento desse fundo imobiliário. Então a gente consegue ver que no caso do Maxi Renda, a data base é o último dia do mês. E aí ele costuma pagar no meio do mês ali os seus rendimentos. Então, em tese, para eu poder montar essa estratégia, eu teria que comprar, por exemplo, esse fundo imobiliário ali no finalzinho do mês, porque daí, em praticamente 15 dias, eu já teria acesso ao primeiro rendimento. Agora, se eu compro no início do mês, por exemplo, no dia 1º do mês, eu só vou receber esse rendimento no meio do próximo mês. Então, se eu comprasse aqui no dia 1º de agosto, eu só receberia o rendimento no dia 15 do 9. Agora, se eu tivesse comprado no dia 29 do 7, eu teria recebido o rendimento no dia 12 do 8. Sinceramente, pessoal, eu não vejo muito sentido nesse tipo de estratégia, porque eu vou mostrar para você, esse rendimento que é distribuído, ele é descontado da cota. Então, entre a data com e a data X, ocorre o abatimento desse rendimento que vai ser distribuído numa data futura. Então, a gente vai perceber que quando você tem a data com, vamos imaginar que a data com seja o último dia do mês, então você tem ali o dia 31, se você comprar até o dia 31, você tem acesso a receber os rendimentos que vai ser pago lá no dia 15. Agora, se você comprar no dia 1º, você não tem mais acesso. Só que o que acontece? A cota, por exemplo, que custava R$10, se esse fundo imobiliário estiver distribuindo 10 centavos por cota, ela vai ajustar para R$ 9,90. Então você pagaria 10 no dia 31 para receber 10 centavos no dia 15, ou você pagaria R$ 9,90 para não receber o rendimento no dia 15. Daria na mesma. Então, na minha concepção, não vejo vantagem nesse tipo de estratégia, por mais que as pessoas costumam dizer que a cota ajusta e depois ela volta. Mas é o mercado de renda variável, né? Se ocorre isso, na maioria das vezes, se nesse exemplo, né, que eu estou te dando, a cota ajustasse novamente para R$10, se ela não pagasse o rendimento, ela seria ajustada para R$10,10. Seria basicamente isso. Então aqui, pessoal, a gente consegue ver esse ajuste, né? Esses buracos no gráfico aqui, que é o que o pessoal costuma chamar de gap, não é comum de ocorrer em fundos imobiliários. Costuma ocorrer mais no mercado de ações. Mas a gente consegue ver que entre a data com e a data X costuma ter um gap. Esse gap nada mais é que o ajuste de preço. Então, imaginando aqui que esse fundo imobiliário fechou a R$10 nesse dia e que ele se comprometeu a pagar, por exemplo, no dia 15, R$1, então esse fundo imobiliário, no dia seguinte à data limite para você receber os rendimentos, ajustaria esse preço para R$9. E aí, depois que ele ajustou o preço, ele pode subir ou pode cair, porque daí a gente está falando de mercado de renda variável. Mas na prática, o ajuste acontece. Então, para mim, não considero essa uma estratégia eficiente para ser adotada pelo investidor. Mas claro, não existe uma verdade absoluta, né? Cada pessoa sabe o que é melhor para si. Então, coloca aí nos comentários se você faz uso dessa estratégia e se faz uso, se realmente você costuma ter resultados positivos.
Então, pessoal, em resumo, a melhor data para comprar um fundo imobiliário, pelo menos na minha opinião, é quando você tem dinheiro disponível em conta e já sabe qual fundo imobiliário você gostaria de investir. Então, independente da data, tendo dinheiro para poder aplicar, na minha concepção, você deve fazer isso de forma imediata. Não adianta você ficar esperando para data com, etc. Acho que não vai valer a pena. Até porque se você esperar, como é um mercado de renda variável, de repente a cota daquele fundo aumenta e você acaba pagando mais caro. O contrário também pode acontecer, né? Mas aí você está lidando com condições de mercado. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, se inscreve no canal, dá um like, um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!